vamos falar um pouco mais sobre o mercado de trabalho para as mulheres. Por exemplo, a capacitação é importante para determinar quem fica com uma vaga de emprego ou não. Quem está mais capacitado geralmente tem mais sorte, consegue mais a vaga rapidamente. Em cursos, temos notado mais mulheres do que homens. Não estou falando de cursos universitários, cursos técnicos que levam diretamente a uma profissão. Vamos falar sobre isso com a repórter Fernanda Belo, que está ao lado do gestor em RH, Bruno Santana. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, meu amigo Bruno. Feliz 2020. As mulheres estão mesmo buscando mais conhecimento visando o mercado de trabalho, Fernanda? Isso mesmo, viu, Barazal? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. As mulheres estão cada vez mais procurando aí os cursos de capacitação. Eu vou conversar então com o Bruno Santana, gestor em RH, que vai dar os detalhes para a gente. Bruno, boa tarde. Primeiro eu queria que você falasse, elas estão procurando mesmo se capacitar e estão até aí um pouquinho mais à frente dos homens, seria mais ou menos isso? Sim, exatamente. Hoje é uma bênção, um privilégio, as mulheres têm realmente procurado a sua qualificação profissional para ter o sucesso profissional. É fato que a gente encontra na sala de aula muito mais mulheres em alguns cursos do que homens, e existem alguns cursos que eram um tabu, que era somente para homens. Hoje nas classes de engenharia, por exemplo, está cheio de mulheres, até mesmo no mercado de trabalho já tem várias mulheres já trabalhando e atuando em áreas que no passado eram ditas que era somente para homens trabalhar. São esses cursos que vêm para aperfeiçoar talvez uma graduação, ou elas já estão no mercado de trabalho e querem aí ter mais técnica, mais conhecimento? É um fato que as mulheres hoje, elas buscam e devem buscar a liderança. Esse empoderamento feminino é cada vez mais constante no mercado de trabalho. Para isso, elas precisam se qualificar. É muito interessante qual é a determinação delas para poder se qualificar e buscar cada dia mais uma vaga de liderança. Eu estava comentando antes, né, que hoje elas ocupam cargos aí de chefias que antes eram ocupados mais por homens. Hoje a gente já consegue ver mulheres na liderança, né? Isso é interessante observar. Sim, é muito interessante observar e nós homens devemos nos acostumar com isso, porque a gestão de pessoas ela é medida pela competência no trabalho e não pelo sexo, independente se é um homem ou se é uma mulher. E como as mulheres têm procurado cada dia mais esse empoderamento, a qualificação, vai ser cada dia mais normal um homem, ou seja, ter uma chefe mulher dentro do seu departamento. As mulheres têm buscado a liderança e precisamos nos acostumar com isso, não importa se é o homem ou se é a mulher. Precisa ter uma capacidade profissional para atuar na área. Barazal tem uma pergunta lá do estúdio. Oi, Barazal. Na verdade, Fernanda, eu gostaria de colocar o seguinte, as mulheres estão mesmo conquistando o seu espaço, só que ainda temos uma diferença ainda grande entre o salário do homem e o salário da mulher, nas grandes organizações principalmente, não é isso, Fernanda? Comenta com ele sobre essa questão que ainda há um desequilíbrio, não existe a equiparação, né? Precisa caminhar um pouco mais. Está falando lá sobre a questão do salário, a diferença que ainda acaba tendo aí homens com salários maiores do que de mulheres. Isso é um fato, isso acontece, infelizmente, é porque é uma mudança que tem ocorrido no mercado. Se a gente verificar os cargos de liderança, a maioria no passado era para homens, e como vivemos aí uma crise, estamos saindo da crise da questão de empregabilidade, os salários ofertados hoje no mercado, eles são um pouco menores. Então as mulheres que estão entrando em cargos de liderança acabam tendo um salário um pouco menor. Mas as empresas qualificadas, grandes empresas que se destacam no mercado, têm pago sim um salário equivalente a uma equiparação salarial de homem para mulher. Eu volto a dizer que as empresas devem e têm que contratar de acordo com a qualificação profissional. Então, se uma mulher é tão competente como um homem, ela tem que receber como ele. Por isso mesmo que elas estão indo atrás, né, desses cursos de capacitação. Existe uma faixa etária que predomina aí em busca desses cursos? Sim, hoje, pessoal, as mulheres na faixa de 25 a 35 anos é que tem buscado essa qualificação, até porque quando sai do ensino médio ela tem uma certa dificuldade para inserir no mercado, principalmente para buscar uma vaga de liderança. Então, nessa idade ela já enxerga, puxa, eu preciso me qualificar um pouco mais. Essa é a idade das pessoas que estão lá na classe e se qualificando.
qualificando. É uma questão cultural também, né? Oi, Barazal. Por falar em questão cultural, Fernanda, conversa com o nosso querido Bruno Santana, que é gestor em RH, portanto entende. Antigamente, tá? Bem antigamente, tinha aquela coisa de profissão só para homem, função só para homem, função só para mulher. Aí depois de um tempo isso acabou. As mulheres, por exemplo, viraram motorista de ônibus, que era uma função que somente o homem fazia, frentista de postos de combustíveis. Nesses dois casos, já está consolidado? É para ambos os sexos mesmo? Vamos lá então, vamos perguntar. A gente está falando justamente então de questão cultural, que tem mudado isso, né? O Barazal está comentando de antigamente de profissões que eram vistas predominantemente como masculinas, tipo motorista de ônibus, frentista. Há essa percepção, essa mudança mesmo? Essas vagas que são preenchidas aí só por homens e só por mulheres, elas estão preenchendo mesmo esses espaços? Sim, estão. Hoje, posto de gasolina, por exemplo, é comum você verificar mulheres trabalhando. Na construção civil, já recrutei. Eu já trabalhei com mulheres que estavam lá trabalhando, tanto na parte de acabamento, por exemplo. Mulher tem um tato muito maior. Empresas que trabalham, por exemplo, com esquadrilha de alumínio têm buscado colocar a mulher para fazer acabamento. Então isso é uma constante. Como eu disse, na área de engenharia, que as pessoas viram, está lá no meio da obra, comandando, pedreiro, servente, carpinteiro, tem muitas mulheres comandando obra e fazendo muito bem o trabalho. E são bem-vindas ao mercado de trabalho e à liderança. Tá certo, muito obrigada. A dica é sempre buscar uma qualificação, né, Bruno? E a mulherada tá aí mostrando, né, Barazal, que elas podem e devem estar no lugar que elas quiserem.